O objetivo desse vídeo é que a gente demonstre esse teorema com esses 7 pontos, que são algumas propriedades básicas de probabilidade que não estão explicitamente anunciadas nos 3 axiomas, mas são, obviamente, consequência deles. Tudo que a gente vai fazer no curso de probabilidade decorre das definições básicas de teoria de conjuntos, sigma-álgebra e desses 3 axiomas. Então, eu poderia dizer que o curso de probabilidade acabou quando a gente anunciou os 3 axiomas, mas, bom, tem bastante coisa para se tirar deles, tá? Então, vamos fazer a demonstração desse teorema. Eu coloquei aí no cabeçalho do slide os 3 axiomas para a gente se relembrar e a gente só pode recorrer a isso para fazer a prova desse teorema. Então, você tem um espaço de probabilidade, você tem alguns eventos dentro da sua sigma-álgebra F, e o primeiro ponto diz pra gente algo que a gente... Ué, como poderia ser diferente, né? A probabilidade do conjunto vazio é zero. Como que poderia ser diferente disso? Mas se você olhar os 3 axiomas, não tem nada lá que diga para você que a probabilidade do vazio é zero. Né? Você tem que a probabilidade de qualquer conjunto é positiva, você tem que a probabilidade do espaço amostral é 1, e que a probabilidade de uma união disjunta é a soma de probabilidades. E a partir desses 3 axiomas, você tem que dar um jeito de cozinhar a prova de que a probabilidade do vazio é igual a zero, como é bastante razoável da gente esperar. Qual que é a estratégia nesse momento, né? Vamos construir uma sequência de eventos, a n, de modo a que todo a n seja igual ao conjunto vazio. Tá? É bastante óbvio que essa sequência é disjunta, né? A interseção de 2 conjuntos dessa sequência é o vazio, porque cada um deles é o vazio. Então, ela se encaixa na hipótese do nosso axioma 3. Então, se a gente for calcular a probabilidade da união n indo de 1 até infinito de n, como eu estou fazendo a união de conjuntos vazios, isso daqui vai ser a probabilidade do conjunto vazio. Tá? Por outro lado, pelo axioma 3, como eu sei que essa minha sequência de conjuntos é disjunta, eu posso escrever como se fosse somatório n indo de 1 até infinito de probabilidade de AN, tá? Que eu posso escrever, se fosse somatório, n indo de 1 até infinito, de probabilidade do vazio, porque eu sei que cada conjunto desses é o vazio. Tá? Bom, a gente sabe do axioma 2 que isso daqui é uma quantidade positiva, logo isso aqui também é uma quantidade positiva. Então, do lado mais esquerdo possível, você tem um número, e do lado mais direito você tem esse mesmo número sendo somado infinitas vezes. Então, se esse número fosse qualquer coisa diferente de zero, você estaria dizendo que esse número é igual a infinito. Tá? Como isso não acontece, a única possibilidade dessa soma ser razoável, né, e não chegar a nenhuma contradição, é que a probabilidade do conjunto vazio seja igual a zero. Ok? Se você não entendeu muito bem, pausa o vídeo, se convença dessa argumentação final, pode voltar e escutar de novo. O segundo ponto desse teorema, você pode olhar para ele e falar, ué, mas ele é exatamente a mesma coisa que está ali no axioma 3. Mas a diferença fundamental é que no axioma 3 eu falo de uniões infinitas e agora eu estou falando de uniões finitas. Tá? E não é tão óbvio que um implica no outro. Ok? É claro que implica, porque é uma verdade, está enunciado no teorema, mas a nossa lei só fala coisas sobre uniões infinitas e a gente tem que dar algum jeito de contornar a união infinita para ter a união finita acontecendo. Então, o que a gente vai fazer nesse caso, a gente já tem a nossa sequência parcial de eventos A1 até a n. O que eu vou fazer? Eu vou estender essa sequência a n mais 1, a n mais 2 e etc. com conjuntos vazios. Eu vou colocar um monte de nada no final dessa sequência. Tá? Porque aí, dessa forma, eu fico com o seguinte. Eu sei que a probabilidade da união I indo de 1 até n de AI, como eu só coloquei conjuntos vazios, eu posso dizer que isso é igual à probabilidade união I indo de 1 até infinito de AI, porque eu não coloquei ninguém novo na união. Agora sim, eu posso fazer uso do axioma 3 e dizer que isso vai ser o somatório para I indo de 1 até infinito
da probabilidade de AI. E agora eu vou quebrar essa probabilidade em duas. Isso vai ser a probabilidade I indo de 1 até N de AI, mais o somatório I indo de N mais 1 até infinito de P de AI. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso usar o resultado do ponto 1 que a gente provou ali em cima, né? E lembrando que a partir do AN mais 1, todo mundo é vazio. Logo, essas probabilidades são iguais a zero. De modo que só vai sobrar para mim o primeiro termo, que é o somatório I indo de 1 até N de P de AI. Então, a gente precisou do primeiro ponto, que dizia da probabilidade do vazio ser igual a zero, para conseguir estender o terceiro axioma para uniões e somas finitas. O terceiro ponto desse teorema... Bom, agora à medida que a gente ganha mais ferramentas, as coisas vão ficando mais fáceis de serem provadas, né? O terceiro ponto também está de acordo com a nossa intuição, diz como que calcula a probabilidade de complementares em relação à probabilidade dos eventos em si. E é por isso que a gente queria que complementares estivessem na sigma álgebra, né, para conseguir atribuir probabilidades aos complementares. Então, uma vez que a gente já sabe propriedades de probabilidade de uniões disjuntas finitas, a gente pode escrever o seguinte: A união A complementar é igual a ômega. E além disso, A e A complementar certamente são disjuntos, ok? Então, eu posso escrever que a probabilidade de ômega, que eu sei que é igual a 1 por conta do primeiro axioma, isso é igual à probabilidade de A união A complementar, que agora eu sei por conta do ponto 2 do nosso teorema, é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de A complementar. Portanto, a probabilidade de A complementar é igual a 1 menos a probabilidade de A, como a gente gostaria de demonstrar. E aí você repara que essa foi a primeira vez que a gente usou o fato de que a probabilidade do espaço amostral inteiro é igual a 1. Né? Para provar os outros dois pontos, a gente não precisou desse axioma, somente os axiomas 2 e 3. O quarto ponto também é bastante razoável, né? Se você tem um conjunto menor do que o outro, né? Um conjunto contido em outro, a probabilidade dele é menor do que a probabilidade do outro, menor ou igual, perdão. Né? Graficamente, você tem aqui um conjunto A e um conjuntão B. E o nosso truque daqui em diante vai ser sempre tentar escrever coisas envolvendo uniões disjuntas. Então, nesse caso, eu vou escrever o evento B como se fosse o evento A, união, tudo que está em B e não está em A. Ou seja, eu estou escrevendo como se fosse A unido com o que está aqui fora. E certamente essa união é disjunta, tá? Porque um dos termos aqui tem A e o outro termo tem A complementar. Logo, a única alternativa é que eles sejam disjuntos. Então, o que a gente pode escrever? A probabilidade do conjunto B é igual à probabilidade de A união B interseção A complementar, que eu sei do ponto 2 do nosso teorema, por ser uma união finita disjunta, que é igual a P de A mais P de B interseção A complementar. Bom, eu quero relacionar a probabilidade de P com a probabilidade de A. E eu tenho um termo que está sobrando, que é esse termo aqui. A única coisa que eu sei sobre ele, por isso ser um evento do meu espaço amostral, é que essa quantidade é positiva por conta do nosso segundo axioma. Então, eu tenho P de A somado com alguma coisa positiva, então isso certamente é maior ou igual que P de A, provando o que a gente queria, né? P de A menor ou igual do que P de B. O quinto ponto do nosso teorema diz o seguinte: bom, P de A já é um número positivo por conta do nosso segundo axioma de probabilidade. E agora a gente vai ter que isso é um número no máximo igual a 1. Né? Todas as probabilidades são números sempre entre 0 e 1. Bom, como é que a gente sabe isso daqui? Como A é um conjunto que está contido no espaço amostral,
a gente vai usar o ponto 4 que a gente acabou de provar aí em cima para dizer que P de A é menor ou igual do que P de ômega. E a gente sabe que P de ômega é igual a 1 por conta do primeiro axioma. Ou seja, provamos que P de A é um número entre 0 e 1. E, finalmente, para a gente chegar perto de terminar, vamos provar os pontos 6 e 7 sobre calcular algumas probabilidades em particular. Tá? O ponto 6 fala sobre probabilidade de A interseção B complementar, coisas assim. Bom, aparentemente a gente tem que envolver dois conjuntos e entender o que está acontecendo, né? Vamos fazer primeiro um desenho, nosso espaço amostral, evento A, evento B. E, como do lado direito do resultado que a gente deseja provar tem o evento A, vamos tentar escrever o evento A na forma de uma união disjunta. Ou seja, eu vou escrever o evento A como se fosse tudo que está em A e também está em B, união o que está em A e não está em B. Ou seja, eu estou escrevendo A como se fosse esse pedaço unido com esse pedaço, e essa união, novamente, é uma união disjunta. De um lado eu tenho B, de outro lado eu tenho B complementar. E aí, novamente, eu posso escrever que P de A vai ser igual a P de A interseção B, união A interseção B complementar, que por conta do ponto 2 que a gente provou sobre uniões disjuntas, isso é igual a P de A interseção B mais P de A interseção B complementar. E, portanto, se a gente reordenar os termos, a gente tem exatamente o enunciado do nosso ponto 6. Probabilidade de A interseção B complementar é igual a probabilidade de A menos probabilidade de A interseção B. Que, se a gente parar para analisar, está totalmente coerente com a nossa interpretação do desenho. Ou seja, a probabilidade do que está em A e não está em B, ou seja, o que eu vou pintar agora de vermelho aqui, é igual à probabilidade de todo o conjunto A, exceto a probabilidade do que está na interseção. Então, também faz bastante sentido esse ponto que a gente acabou de demonstrar aqui. E, finalmente, o último ponto desse teorema, para a gente encerrar esse vídeo, ele fala sobre a probabilidade de união de conjuntos. A gente vai generalizar isso para uma quantidade qualquer de conjuntos mais adiante. Mas, por enquanto, vamos lidar somente com esses dois, A e B. A gente quer calcular quem que é a probabilidade de A união com B. Tá? Bom, novamente, como a gente fez, vamos tentar escrever A união B como se fosse uma união disjunta de coisas mais simples. Então, eu vou escrever A união B como se fosse o evento B, né? Tudo isso daqui, união, tudo que está em A e não está em B. Essa outra parte aqui. E essa união também é disjunta por construção. Aí eu posso escrever que P de A união B. Essa união não é disjunta, não posso fazer muita coisa com isso. Mas escrevendo na forma de uma união disjunta, as coisas ficam mais fáceis. Eu posso usar agora novamente o ponto 2 do nosso teorema. Isso vai ser a probabilidade de B somada com a probabilidade de A interseção B complementar. E a probabilidade de A interseção B complementar, a gente usa aqui o ponto 6 que a gente acabou de provar para concluir que isso vai ser igual a P de B mais P de A menos P de A interseção com B. Ou seja, a intuição por trás desse resultado é a seguinte. A probabilidade da união vai ser: você pega tudo que está em A, você pega tudo que está em B, porém você calculou a interseção duas vezes. Então você retira uma vez a probabilidade da interseção acontecer. Tá? Isso encerra a prova desse teorema. E a mensagem mais importante que a gente tem que tirar dessa demonstração é como que a gente consegue utilizar somente os nossos preceitos básicos para conseguir extrair informações que são do nosso interesse. Então,
Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo outra vez e acompanhem a demonstração e vejam a lógica, né? Como que a gente só usa o que estava construído no passado e não faz menção a nada que a gente não havia provado anteriormente ou que a gente não havia enunciado formalmente na forma de um axioma ou definição.